Havia um tempo, não tão distante em termos de história, em que um sussurro começou a ecoar pelas terras da Judéia e Galileia. Um sussurro que, com o tempo, se tornou um rugido, um movimento imparável que viria a redefinir a própria tessitura da existência humana. Pense nas multidões, nos olhares curiosos, nas esperanças renovadas e, sim, no medo que também se instalava. O que exatamente estava acontecendo? Que força era essa que desmantelava as velhas ordens e pintava um futuro inimaginável? Eram tempos de grande expectativa, de um anseio profundo por algo mais, por um sentido que transcendesse a rotina árdua da vida, a opressão política e as incertezas do amanhã. As pessoas buscavam um farol, uma resposta para os questionamentos que habitavam o silêncio de suas almas, uma esperança que pudesse dissipar as sombras da dúvida e do desespero. Elas olhavam ao redor e viam necessidades palpáveis, a fome que apertava o estômago, as doenças que consumiam corpos, a injustiça social que esmagava os oprimidos, a solidão que pairava sobre os corações. Era um grito silencioso por redenção, por uma mão estendida que pudesse guiar através da escuridão. E nesse cenário fértil de anseio, um homem começou a caminhar, atraindo olhares e ouvidos, desvendando mistérios que repousavam no coração humano há milênios. Você já parou para pensar no que motiva a busca incessante por significado? O que leva multidões a seguirem um ideal, um líder, uma mensagem que parece desafiar a própria realidade? Esse é o ponto de partida para entendermos um dos fenômenos mais impactantes da história, o movimento de Jesus. Se você é um apaixonado por desvendar os meandros da fé e as narrativas que moldaram civilizações, convido você a continuar conosco nesta jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que também busca respostas e deseja mergulhar nas profundezas da fé. Em sua concepção, e amoroso em sua essência, começou a se desdobrar. Deus, em sua sabedoria inescrutável e em seu amor perene, não permaneceu alheio ao gemido de sua criação. Ao contrário, ele teceu um plano intrincado, um mapa de salvação que revelava seu propósito para a humanidade desde os albores do tempo. Não era um plano de mera correção superficial, mas uma restauração profunda, um convite para que a humanidade redescobrisse sua vocação original: viver em comunhão plena com seu Criador. Imagine um arquiteto genial traçando os planos de uma obra grandiosa, antecipando cada detalhe, cada material, cada etapa construtiva para garantir a solidez e a beleza do todo. Assim foi o plano divino. Ele não surgiu em resposta a um mero acaso, mas foi concebido em seu coração eterno, um testemunho de seu desejo intrínseco de relacionamento. A Escritura nos revela que, antes mesmo da fundação do mundo, seu olhar de amor já se voltava para nós, planejando um caminho de volta para casa. Era um plano que envolvia sacrifício, redenção e a promessa de uma vida abundante. A beleza desse plano reside na sua clareza e na sua completa provisão. Deus não nos deixou à deriva, mas estabeleceu um curso, um destino glorioso para aqueles que o buscam. A fé, nesse contexto, não é um salto cego no escuro, mas uma resposta confiante a um convite amoroso, uma adesão a um desígnio que, quando compreendido, ilumina todos os aspectos da existência. Esse propósito divino, que se desdobrava pacientemente através dos séculos, culminou em um evento que mudaria para sempre o curso da história, um marco que o primeiro movimento de Jesus viria a personificar e expandir. A compreensão desse plano é fundamental, pois ele não é um mero conto histórico, mas a chave que abre as portas para a compreensão mais profunda de quem somos e para onde estamos sendo chamados. Condição humana, o pecado. Não se trata de um conceito abstrato ou de uma simples falha de caráter, mas de uma força penetrante,
uma ruptura fundamental no relacionamento com o Criador, que se manifesta em atos, pensamentos e atitudes que nos afastam de sua santidade e de seu amor perfeito. Pense em um espelho que outrora límpido e reflexivo, agora está embaçado e distorcido, incapaz de mostrar a verdadeira imagem. O pecado age de forma semelhante em nossas vidas, obscurecendo a luz divina, distorcendo nossa percepção de nós mesmos e do outro, e nos alienando do propósito para o qual fomos criados. A Escritura é incisiva ao declarar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa não é uma acusação direcionada apenas a alguns, mas uma constatação universal que abrange toda a humanidade. O pecado introduziu uma separação, um abismo intransponível entre nós e o Deus Santo. Ele corrompe nossas motivações, nos inclina para o egoísmo, para a vaidade, para a desobediência, gerando um ciclo de sofrimento e alienação. É a origem da angústia, da violência, da desesperança que vemos assolar o mundo. As consequências se estendem para além da vida terrena, como uma sombra persistente que obscurece a visão do futuro. Compreender a profundidade e a universalidade do pecado é um passo crucial. Não é um exercício de culpa, mas um reconhecimento honesto da realidade que nos cerca e que habita em nós. É nesse cenário de desespero e de separação, onde a fragilidade humana se revela em sua totalidade, que a busca por uma solução, por um resgate, se torna não apenas um anseio, mas uma necessidade premente. O movimento de Jesus surge não como um mero fenômeno social, mas como a resposta divina a essa tragédia humana. O que mais pode nos resgatar de uma condição tão arraigada? O que pode preencher o vazio deixado pela ruptura com o Criador? A resposta a essas perguntas nos leva a um território ainda mais profundo de esperança. Realidade inescapável do pecado e da profunda separação que ele instaura entre o homem e Deus, a mente humana se debruça sobre a questão crucial: como transpor esse abismo? Como encontrar o perdão e a restauração que parecem tão distantes? É aqui que as Escrituras revelam a solução suprema, um ato de amor e redenção tão grandioso que ecoa através dos séculos, a salvação em Cristo. A história do movimento de Jesus é intrinsecamente ligada a essa verdade fundamental. Deus, em sua infinita misericórdia, não deixou a humanidade entregue à própria sorte. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para ser o mediador, o sacrifício perfeito que pagaria o preço pelos pecados de toda a humanidade. Pense em um juiz justo que, diante de uma transgressão que exige punição, encontra uma maneira de absolver o culpado sem comprometer a justiça. Essa é a obra de Cristo. Ele, que era sem pecado, tomou sobre si as nossas iniquidades, desceu à morte para nos resgatar e ressuscitou gloriosamente, demonstrando seu poder sobre o pecado e a morte. A salvação não é conquistada por nossos méritos, por boas obras ou por rituais complexos. Ela é um dom gratuito, oferecido pela graça de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo. As palavras de Paulo em Romanos 6:23 são um farol de esperança, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso significa que, ao crermos em Jesus, depositando nele nossa confiança, somos perdoados, reconciliados com Deus, adotados como seus filhos e recebemos a promessa da vida eterna. A cruz de Cristo é o ponto culminante desse plano, o local onde a justiça de Deus e o seu amor se encontraram. A ressurreição é a prova irrefutável de que o sacrifício foi aceito e que a vitória sobre a morte foi conquistada.
Essa é a mensagem central do Evangelho, a boa notícia que transformou vidas e continua a transformar o mundo. Se você está buscando um novo começo, um perdão real e uma esperança que não falha, essa é a resposta. Convidamos você a refletir sobre o impacto desse sacrifício em sua própria jornada. Continue conosco, pois os próximos passos são igualmente cruciais. Responda de forma pessoal e consciente a essa oferta generosa. É um convite que se apresenta com a mais pura delicadeza, desprovido de qualquer coerção ou pressão excessiva, respeitando a autonomia e a liberdade de escolha de cada coração. A fé, em sua essência, é um ato de confiança, uma entrega voluntária de si mesmo a Deus, baseada no que Ele revelou em sua palavra. O apelo é simples, mas profundo. Reconhecer a própria necessidade, aceitar o sacrifício de Jesus como suficiente para o perdão dos pecados e convidá-lo a governar a própria vida. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um relacionamento genuíno que se inicia com um ato de fé e um compromisso de seguir os ensinamentos de Cristo. Imagine um pai estendendo a mão para seu filho, oferecendo um presente precioso. A criança tem a liberdade de aceitar ou rejeitar. Assim é o convite de Deus. Ele nos ama imensamente e deseja que tenhamos vida em abundância. A decisão de aceitar esse dom, de abrir o coração para o amor transformador de Jesus, é um passo pessoal e fundamental. Não há necessidade de grandes demonstrações ou de juramentos extravagantes. Uma oração sincera, um desejo profundo de mudança e a entrega de si mesmo a Deus são suficientes para iniciar essa jornada. A beleza desse convite reside em sua acessibilidade e em sua universalidade. Não importa o passado, as falhas ou os erros cometidos. A porta da esperança está aberta para todos. Se você sente um chamado em seu coração, uma inquietação que busca paz, este é o momento de responder com um simples sim. A simplicidade desse ato esconde um poder transformador incomparável. Crescimento e transformação contínua. A fé, assim como uma semente, precisa ser nutrida e cultivada para que possa dar frutos. Os próximos passos práticos são essenciais para que essa nova vida em Cristo se torne uma realidade tangível e duradoura. Primeiramente, aprofundar o conhecimento da palavra de Deus é fundamental. A Bíblia não é apenas um livro antigo, mas um manual vivo, repleto de sabedoria divina que nos guia em cada aspecto da vida. Ler, meditar e estudar as Escrituras nos permite compreender melhor quem é Deus, qual o seu propósito para nós e como viver de acordo com seus princípios. Em segundo lugar, a comunhão com outros crentes é vital. Jesus instituiu a Igreja, o corpo de Cristo na Terra, como um lugar de encorajamento mútuo, aprendizado e apoio. Participar de uma comunidade de fé, onde podemos compartilhar experiências, orar uns pelos outros e crescer juntos, fortalece nossa caminhada e nos protege das adversidades. Além disso, a prática da oração regular é o canal direto de comunicação com Deus, onde expressamos nossos louvores, gratidão, petições e buscamos sua direção. A vida cristã também se manifesta através do serviço. Ao colocarmos nossos dons e talentos a serviço de Deus e do próximo, demonstramos o amor de Cristo em ação e contribuímos para a expansão do reino. Encontrar um mentor ou um líder espiritual que possa oferecer orientação e acompanhamento também é um recurso valioso. O movimento de Jesus é um caminho de aprendizado contínuo, de superação de desafios e de celebração das vitórias. Se você deu esse passo importante, parabéns. Que você encontre recursos confiáveis, comunidade acolhedora e um crescimento constante em sua jornada de fé.
E se ainda está considerando dar esse passo, não hesite em buscar mais informações e se conectar com pessoas que possam lhe ajudar nessa importante decisão, que ao longo dos séculos atravessou continentes, culturas e gerações, transformando incontáveis vidas e moldando o curso da história. A missão de apresentar o Evangelho com clareza, amor e respeito é um chamado que ressoa até os dias de hoje. A jornada através da necessidade universal, do plano de Deus, da realidade do pecado, da solução em Cristo, do convite respeitoso e dos próximos passos práticos, nos revela um panorama completo do amor divino e do desejo de restauração. O que vimos aqui não é apenas um relato histórico, mas uma mensagem viva e poderosa, um convite para que cada um de nós participe desse movimento transformador. A beleza desse movimento reside em sua capacidade de atender às necessidades mais profundas do coração humano, em sua promessa de um propósito divino, em sua honestidade sobre a nossa condição e, acima de tudo, em sua solução inigualável encontrada em Jesus Cristo. A cada passo que damos nessa jornada, somos convidados a uma nova perspectiva, a uma esperança que transcende as circunstâncias e a um amor que nos capacita a viver uma vida plena e significativa. Se você foi tocado por essa mensagem, se sentiu um chamado em seu coração, lembre-se que a decisão é sua, guiada pelo amor e pela graça de Deus. Convidamos você a continuar explorando as riquezas das Escrituras, a se conectar com comunidades de fé que compartilham desses valores e a viver essa verdade em seu dia a dia. E para que essa mensagem de esperança alcance ainda mais corações, convidamos você a curtir este vídeo, a se inscrever em nosso canal para mais conteúdo inspirador e, o mais importante, a compartilhar esta verdade com alguém que precisa conhecê-la. Acredite, o movimento de Jesus é uma força de transformação que ainda está em pleno curso e você pode fazer parte dele. Essa chama, essa força que transformou o mundo, a jornada não termina com a crença, ela apenas começa. É uma caminhada contínua, tecida com os fios da fé, da comunidade e da ação. Pensar no movimento de Jesus é, antes de tudo, mergulhar na essência de um chamado que transcende o tempo e o espaço. Um chamado que ressoa nas profundezas da alma humana. Ele nos convida a olhar além das nossas preocupações imediatas, a contemplar um propósito maior que nos foi oferecido. E nesse processo de descoberta, encontramos não apenas respostas, mas um guia para a vida. O segredo reside em como assimilamos e vivemos essa mensagem. Não se trata de um conjunto de regras rígidas, mas de um relacionamento vivo, uma aliança que nos fortalece e nos orienta em cada passo. A beleza do Evangelho está em sua simplicidade e profundidade, em sua capacidade de tocar a vida de cada indivíduo de maneira única. E para que essa transformação seja completa, é essencial entender os pilares que sustentam essa jornada. O movimento de Jesus não foi um evento isolado, mas um eco que reverbera através dos séculos, impulsionado por uma força que emana do amor e da verdade. Compreender esse movimento é compreender um chamado à renovação, uma oportunidade de realinhar nossas vidas com um propósito divino. Essa renovação não é um fardo, mas uma libertação, uma abertura para um potencial ilimitado que reside em cada um de nós. O caminho para acessar esse potencial começa com uma disposição para ouvir, para aprender e para se permitir ser transformado. A essência desse movimento é um convite à participação ativa, um chamado para que cada um de nós se torne um agente de mudança positiva, escondidas nas entrelinhas das nossas experiências. O Evangelho, em sua essência, oferece uma resposta a essa busca universal. Ele não ignora as dificuldades da vida, mas as contextualiza dentro de um plano maior, um plano de redenção
e esperança. Através de histórias, parábolas e ensinamentos profundos, Jesus revelou um caminho que nos conecta com o Pai, um caminho que nos capacita a viver com propósito e significado. Essa revelação não é apenas um conhecimento intelectual, mas uma experiência transformadora que molda nosso caráter e nossa visão de mundo. O movimento de Jesus, portanto, é mais do que um capítulo na história. É uma força viva que busca incessantemente tocar corações e mentes. É um convite para que deixemos de lado as preocupações efêmeras e nos voltemos para aquilo que é eterno. É um chamado para a introspecção, para a avaliação das nossas vidas sob a luz de um amor incondicional. Essa reflexão nos permite identificar as áreas em que precisamos de crescimento e nos impulsiona a buscar as ferramentas necessárias para essa evolução. A mensagem central do Evangelho é um farol que ilumina nosso caminho, mostrando-nos que não estamos sozinhos em nossa jornada. Essa convicção nos dá a força para enfrentar os desafios, sabendo que há um propósito maior por trás de cada experiência. É um lembrete constante de que somos amados e que nossa existência tem um valor intrínseco aos olhos do Criador. Revela-se quando nos aproximamos com humildade e sinceridade. Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu um plano grandioso, não para nos oprimir, mas para nos elevar a um patamar de existência plena. A narrativa bíblica, longe de ser um mero compêndio de eventos passados, é um mapa que nos guia através das complexidades da vida, apontando para um destino de esperança e restauração. O movimento de Jesus é a manifestação concreta desse plano, uma ponte lançada para que possamos transpor o abismo que nos separa da plenitude. Cada ensinamento, cada milagre, cada ato de compaixão proferido por Jesus ecoa a voz do Criador, chamando-nos a uma realidade onde o amor é a lei suprema e a graça o alicerce. Compreender esse plano é desvendar um enigma que toca a própria essência da nossa existência, oferecendo um sentido profundo e duradouro. Não se trata de uma doutrina abstrata, mas de um convite para participar de uma história que ainda está sendo escrita. Uma história onde cada um de nós tem um papel fundamental. A profundidade desse propósito divino se manifesta na maneira como ele nos convida a amar o próximo como a nós mesmos, a buscar a justiça e a viver em harmonia. Essa busca por uma vida alinhada com o plano divino nos empurra para além de nossas limitações, nos incentivando a florescer em nosso potencial máximo. A cada passo, aprofundamos nossa compreensão sobre o amor e a misericórdia que sustentam toda a criação. Fragilidade é um ponto de partida crucial para a compreensão da mensagem central do Evangelho. Olhar para dentro, para as profundezas do nosso ser, é reconhecer as imperfeições que todos compartilhamos, as inclinações que, por vezes, nos desviam do caminho da luz. Essa honestidade com nós mesmos não deve gerar desespero, mas sim um profundo anseio por algo que nos transcenda, algo que possa nos redimir de nossas falhas. O movimento de Jesus nos confronta com essa realidade de forma amorosa e compassiva, sem acusações, mas com a verdade que liberta. É um convite para admitir que, por mais que lutemos, por mais que tentemos ser perfeitos, a verdade é que todos tropeçamos. Essa admissão é o primeiro passo para a cura, para a aceitação da graça que nos é oferecida. A compreensão da nossa própria falibilidade nos torna mais empáticos com os outros, abrindo espaço para o perdão e a compaixão. Reconhecer que somos limitados é, paradoxalmente, o que nos abre para o infinito, para a possibilidade de sermos transformados por uma força maior. A beleza dessa verdade é que ela não nos diminui, mas nos capacita a buscar a redenção, a aceitar a mão estendida que nos oferece um novo começo.
Essa jornada de autoconsciência é um pilar fundamental para o crescimento espiritual, um convite a despirmos-nos de nossas armaduras e a nos apresentarmos com corações abertos à verdade. A verdade sobre o pecado não é um peso insuportável, mas um convite para reconhecer nossa necessidade de salvação, uma porta para a redenção. Meros eventos históricos, mas os pilares sobre os quais a salvação é edificada. Ele não veio para os justos, mas para os pecadores, oferecendo perdão e um novo começo a todos que creem. A salvação, portanto, não é algo que conquistamos por nossos próprios méritos, mas um dom gratuito, recebido pela fé em sua obra. O movimento de Jesus é a consequência direta dessa obra, um convite para que todos se reconciliem com Deus através dele. Essa solução é tão completa que abrange todas as dimensões do nosso ser, restaurando nosso relacionamento com Deus, conosco mesmos e com os outros. A beleza da salvação é que ela nos liberta do peso da culpa e nos capacita a viver uma vida de propósito e alegria. Ela nos oferece uma nova identidade, não mais definida por nossos erros, mas por nosso pertencimento a Cristo. Essa transformação é um processo contínuo, mas a garantia da salvação reside na fidelidade imutável de Deus. A profundidade dessa solução se manifesta na capacidade de transformar corações endurecidos, de restaurar esperanças perdidas e de reescrever histórias de fracasso em triunfos. Estendeu a mão a todos, ricos e pobres, justos e pecadores, oferecendo-lhes a oportunidade de um novo começo. O movimento de Jesus é a manifestação contínua desse convite, um testemunho vivo de um amor que não desiste, de uma graça que sempre alcança. A beleza desse convite reside em sua simplicidade. Basta reconhecer nossa necessidade de Deus e aceitar o dom da salvação oferecido em Cristo. Não há rituais complexos ou sacrifícios exorbitantes, apenas um coração humilde e disposto a se render ao amor transformador de Deus. Essa oferta não é uma obrigação, mas uma oportunidade preciosa de experimentar a verdadeira paz e o propósito que só Ele pode oferecer. A decisão de aceitar ou rejeitar esse convite é uma responsabilidade pessoal, mas a oferta em si é universal e incondicional. A profundidade desse convite se revela na maneira como ele nos chama a uma vida de transformação. Não por obrigação, mas por gratidão e amor. É um convite para uma jornada de crescimento, onde a fé se aprofunda e o relacionamento com Deus se fortalece a cada dia. Inspirada, é um manancial inesgotável de sabedoria e orientação, um mapa que nos conduz por caminhos de verdade e propósito. O estudo diligente das Escrituras não é um fardo, mas um privilégio que ilumina nossa mente e fortalece nosso espírito. Além disso, a comunhão com outros seguidores de Cristo, em comunidades de fé vibrantes e amorosas, oferece encorajamento, apoio e responsabilidade mútua. Compartilhar as alegrias e os desafios da jornada com outros nos lembra que não estamos sozinhos em nossa busca. A oração, o ato de se comunicar diretamente com Deus, é o elo vital que mantém nossa conexão viva e forte. Através dela, expressamos nossa gratidão, nossos anseios e buscamos a direção divina para nossas vidas. O serviço ao próximo, expressando o amor de Cristo através de atos de bondade e compaixão, é uma manifestação tangível de nossa fé em ação, um reflexo do próprio Jesus em nosso mundo. É através desses passos práticos que a mensagem do Evangelho se torna viva e transformadora em nosso dia a dia, permitindo que a chama do movimento de Jesus se perpetue. Encontramos. Se você sente esse chamado em seu coração, se anseia por algo mais profundo, por um sentido que vá além do efêmero, saiba que a porta está aberta.
Não há barreiras insuperáveis, apenas a disposição de dar o primeiro passo. Compartilhe essa mensagem com aqueles que você ama, com aqueles que podem estar buscando as mesmas respostas que você encontrou. Que o amor, a esperança e a verdade que emanam do Evangelho toquem mais vidas, impulsionando o movimento de Jesus a continuar sua obra transformadora no mundo. Que a sua jornada de fé seja repleta de descobertas, crescimento e um relacionamento cada vez mais profundo com aquele que deu sentido a tudo. Explore mais histórias como essa, mergulhe nas riquezas da Palavra de Deus e permita que essa jornada espiritual enriqueça cada aspecto da sua vida. Seu conhecimento sobre o Evangelho e encontrar recursos para o seu crescimento espiritual, visite nosso site, endereço fictício do site, para encontrar estudos bíblicos devocionais e uma comunidade acolhedora. Agradecemos por dedicar seu tempo a esta reflexão. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você.